Bom dia, querida comunidade. Sejam todos acolhidos nessa celebração. Revistam-se de alegria, pois Deus quer falar com cada um de vocês. Silencie a agitação do coração e, junto com cada irmão e irmã, exaltem esse encontro com o nosso Criador. Adorem a Deus e permitam que o sopro do Espírito Santo nos transforme. Hoje celebramos o 5º domingo após Pentecostes. Recordamos que Deus nos confiou o Espírito Santo, enviando-o para criar e animar e sermos igreja do Reino. Nós somos convidados a viver pela atuação do sopro de Deus em vós. Saúdo-vos com o versículo lema dessa semana, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, que diz: Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará. Cantemos todos o hino 18. Bom dia, querida igreja, bom dia, amados irmãos em nosso Senhor. Vamos invocar a presença do nosso Pai Criador entre nós. Eu convido a nos colocarmos de pé. O nosso socorro está em nosso Senhor. Celebramos esse culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomemos os nossos lugares. Vem Espírito Santo é o nosso próximo hino e assim invocamos a presença trina entre nós. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua
tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Que esse Espírito Divino venha até este local e também nos dê a consciência de que devemos confessar a Ele a nossa transgressão e pecado. Eu convido a nós confessarmos o nosso pecado, nos coloquemos de pé e façamos de forma comunitária, como se encontra aí projetado. Misericordioso Pai, a Ti confessamos o nosso pecado e suplicamos por Teu perdão. Temos os Teus mandamentos, mas ainda assim seguimos pelos nossos próprios preceitos. Perdoa-nos, Senhor, quando andamos por caminhos dos preconceitos, das palavras destrutivas, do rancor e dos gestos maldosos. Por causa das nossas transgressões, tantas vezes ferimos e deixamos de amar como Tu nos ensinas. Perdoa-nos, Senhor. Aceita a nossa confissão e dá-nos a Tua misericórdia. Por Cristo. Amém. Segundo as palavras do salmista 86, versículo 5, nós assim lemos: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Se você realmente quer ter vida nova em Deus, se você quer encontrar a misericórdia do Senhor, coloque os seus pecados nas mãos do nosso Salvador. E arrependido, com toda certeza, Deus nos dará o seu perdão. Eu anuncio o perdão dos pecados a cada um que confessa com sinceridade a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar os seus lugares. Perdoados e amados por Deus, não podemos deixar de olhar ao nosso redor as dores espalhadas pelo mundo. Roguemos para que Deus venha ao nosso socorro, cantando Misericórdia, Senhor, hino de número 57. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a Tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Oremos. Deus bondoso, Tu nos amas mais do que ninguém e por isso conservas a Tua graça salvadora para cada um de nós. Rendemos-te louvor
por nos convidares a celebrar contigo e por nos dar a palavra da vida. Auxilia-nos na compreensão do teu ensino e renova a nossa mente. Sopra sobre nós palavras do Espírito Santo e faça-nos testemunhas do teu reino. Por Cristo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares, cantemos glórias ao nosso Deus e exaltemos, porque o seu nome é eterno e sem fim, a misericórdia dele. 93 do nosso livro de canto, A Ti, Senhor. A primeira palavra está em Lucas, no capítulo 10, nos versículos entre 25 e 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da esquerda. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo
Qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Palavras da salvação. Vamos todos agora cantar o hino 152 do RCI. Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem o pão, devo parti-lo com meu irmão. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A segunda palavra de hoje vem de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade, tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, como nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que ache vocês como o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão do Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais.
Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possamos suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai e que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo, e nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Palavras da salvação. Colocamos de pé. Amado Deus, dá-nos o alimento da fé, a Tua palavra, que é rica e abundante e nos dá um coração pleno e renovado em Ti. Resgata-nos, ó Deus, com esta palavra, assim como nos trouxe a leitura de Colossenses, das trevas dos nossos erros, pois colocaste entre nós Cristo Senhor, a luz suprema do mundo. Por isso, ó Deus, que ouçamos com sabedoria a Tua mensagem, para que a Tua grande e boa obra seja maravilhosa em cada um de nós. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Queridos irmãos, queridas irmãs, amada igreja, Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Este, nós poderíamos dizer, é o refrão da carta de Paulo à comunidade de Colossos. Localizada na atual Turquia, a cidade de Colossos, ela estava situada em uma rota comercial muito importante que seguia em direção a Efésios. Colossos era, na sua época, antes de Cristo, uma cidade que florescia na indústria têxtil. Até o próprio nome Colossos, ele surgiu a partir de uma tintura específica e exótica que tinha naquela região, conhecida como colossinus, que era semelhante à flor do cíclame, do qual eles usavam para fazer o tingimento da lã. E daí surgiu também o nome da cidade. E apesar de ter vivido seus tempos áureos antes de Cristo, já na época de Paulo, essa cidade ela enfrentava um grande declínio comercial. E também, depois de enfrentar muitos e muitos terremotos, dentre um deles que arrasou por completo a cidade, as pessoas abandonaram Colossos e foram morar em outras regiões, só sobrando as suas ruínas. A comunidade de Colossos, ela não foi fundada por Paulo. Possivelmente ela tenha se originado a partir de uma escola paulina, do qual Paulo ele organizou na cidade de Éfeso. E a partir dali algumas pessoas ouviram, e aprenderam sobre o Evangelho e fundaram então essa comunidade. Isso significa que também Paulo não a conhecia pessoalmente. E ele escreve essa carta quando ele se encontra na prisão em Roma, para orientar esta igreja lá em Colossos. E ao receber a comunidade a carta, essa comunidade ainda estava engatinhando os seus passos no cristianismo. E Epáfras, do qual Paulo cita na carta, possivelmente seja um dos fundadores dessa comunidade, porque ele era nativo de Colossos,
E ele é elogiado por Paulo na carta, dizendo que Epáfras é um fiel ministro de Cristo. Quando Epáfras visita Paulo na prisão em Roma, ele está preocupado, ele compartilha algumas notícias que estavam pousando sobre a cabeça daqueles fiéis em Colossos, que ameaçava a fé daquelas pessoas. Dentre essas ameaças, alguns consideravam entendidos dos mistérios da fé, defendendo que para você conseguir uma plenitude da vida com Deus, você deveria ter uma regra muito afinca através de abstinências, ritos de iniciação e purificação, celibato, autopunição. E havia também outros que entendiam que o poder de Deus estava meio que distribuído no cosmos, e as estrelas eram meio que seres celestes, como semelhante aos anjos, e habitavam esses seres celestes em cada estrela, e eles deviam ser venerados. Cristo, inclusive, era meio que quase que entendido como um desses seres celestes, entre tantos. E aí uma espécie de culto da astrologia também estava dentro do ambiente daquela comunidade. Isso são alguns dos problemas que estavam acontecendo por lá. Falsas filosofias, legalismos, misticismos se mesclavam com o evangelho de Cristo na cabeça daquelas pessoas. Eles estavam perdendo o centro da fé em Cristo e fomentando crenças em ritos com piedades vazias, fomentando crenças em energias e forças misteriosas e secretas que, segundo eles, podiam interferir na vida deles. Então a comunidade ela estava muito confusa em seus conceitos cristãos. E o politeísmo, ou seja, esta crença em tudo, ela vinha deste mundo greco-romano e influenciava por completo o comportamento daqueles cristãos. Pudera também, né? Vamos ver que a igreja ela está iniciando os seus passos no cristianismo. E ela precisava de orientação, de discernimento, e por isso a carta de Paulo é uma resposta a pedido de Epáfras, que o visita, porque Epáfras ele se deu conta que ele não tinha condições de enfrentar sozinhos os problemas que ameaçavam aquela igreja. Interessante que você pega a carta de Colossos e começa a ler ela. Paulo, em nenhum momento no início da sua fala, ele vai responder com palavras ofensivas e vai ser rude naquilo que ele escreve para aqueles fiéis. E ainda que atualizado quanto aos desvios da fé da comunidade, Paulo não se inclina em apontar as suas falhas, as suas desatinadas crenças, pelo contrário. Abram lá em Colossenses, vocês vão ver lá, Paulo ele rende ação de graças pela vida daquelas pessoas da igreja. E ainda menciona que ele estava orando por elas, orando para que elas sejam fortalecidas na fé, animando aquela comunidade a ser perseverante e paciente. Em seguida ele ressalta que Deus nos deu a luz do mundo, que é Jesus Cristo, que veio nos libertar do império das trevas e nos resgatar do pecado. Que aprendizado para a nossa fé, né? Normalmente nós somos pessoas de embate, né? Muitas vezes. Nós queremos corrigir erros, ser os donos das verdades, apontar o dedo e dizer, você tem que fazer isso, você está errado nisso, você deveria ser assim, você deveria ser assado. O caminho que você está tomando não é o caminho que se deve seguir. Mas Paulo, mesmo sabendo dessas atrocidades da fé daquelas pessoas, ele vai dizer, eu oro por vocês, eu dou graças a vocês, Deus está com vocês,
Deus orienta vocês. Veja como é diferente, né? Como é que a estima da pessoa ela fica nos diferentes ambientes da agressividade ou da empatia. Nós temos muito a aprender com o Evangelho. Nós temos muito a aprender com a Bíblia porque nós caminhamos no caminho inverso de acolher, de falar, de lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Render ação de graças para aqueles dos quais, muitas vezes, nós temos olhos para puni-lo por completo. E quem disse que a punição e o apontamento das falhas está em nossas mãos? Então, a grande pergunta é, Paulo, sabendo de tudo o que está acontecendo lá, desse desvio tão grande do Evangelho, ele está colocando panos quentes num sério problema da igreja? Evidentemente que não. Em meio a um contexto fortemente marcado naquela comunidade de culto a si mesmo, de crenças diversas, por seres cósmicos, por filosofias controversas, contraditórias ao cristianismo, Paulo, sutilmente, ele vai colocando as coisas de uma forma que a comunidade precisa compreender. Ele vai ressaltar que somente Cristo pode dar direção para uma igreja em conflito que vai perdendo as suas raízes do Evangelho. Isto é o que Paulo diz para a comunidade, e isto ele diz sem ser rude, sem causar feridas. Essa capacidade só tem quem sabe olhar com amor para todas as pessoas. E o convite que ecoa nas palavras de Paulo é que cada pessoa permita com que o Espírito Santo cresça nela e a alimente de devoção naquela comunidade, para que eles alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus e tenham sabedoria e entendimento espiritual que somente o céu pode dar. Então Paulo vai dizer, a semente do Evangelho já foi plantada no coração de vocês. Com o Evangelho pousou sobre vocês a esperança de poder habitar o céu junto à glória do Deus eterno. E quando se fala em esperança na época paulina, não é algo que a gente sonha com o porvir. Esperança na época paulina é algo que já se concretizou. Nós já estamos vivendo sobre essa herança da liberdade com Deus. Se havia entre a comunidade esta mensagem tão suprema e libertadora, seria tolice renunciar o bilhete que os conduziria para a moradia divina. Então, neste tom pastoral, neste tom de acolhimento amoroso, Paulo ele ensina que cada cristão em Colossos deve saber fechar os ouvidos para as mentiras do mundo e para os falsos ensinos que poderiam lançá-los por completo nas trevas. Meus amados, é difícil negar que, ainda hoje, nos dias modernos, nós somos tomados constantemente pela ilusão de confundir qualquer outra proposta barata para a fé com o precioso Evangelho de Cristo. Pessoas são enganadas dentro dos ambientes da própria igreja e outras pessoas parecem despreocupar-se em viver sob o engano. Alguns até sabem, ouvem falar, parece que não estão nem aí. É porque nesses ambientes, muitas vezes, as glórias são colocadas em nossos pés e não no sangue precioso de Jesus Cristo. E por isso, viver enganado quando a glória está em meus pés é muito melhor do que eu servir aquele que tudo pede por mim e tudo faz por mim, e que muitas vezes nós não conseguimos cumprir aquilo que ele nos pede. Até as comunidades que prezam por uma reta pregação da palavra, até as comunidades mais sérias que têm uma proposta do Evangelho de vida comunitária com Cristo, elas sofrem com a invasão de heresias, de propostas que atentam contra o Evangelho por causa dos próprios fiéis,
que lá fora se alimentam dessas coisas e acham isso melhor do que o evangelho pregado na igreja. E muitas vezes querem trazer isso para dentro da igreja para fazer uma costura dessas crenças tolas com aquilo que é a pureza do evangelho. Nós fazemos isso constantemente. Entretanto, aí nós vamos percebendo que a vida cristã, que deixa de fazer uma busca intensa e única em Cristo e por Cristo, ela está muito mais centrada no amor próprio do que no amor de Cristo. Amados, a comunidade de Colossos, ela não negava Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ela misturava um amontoado de outras crenças para que o cristianismo se tornasse para ela algo mais próximo ao seu paladar. Sempre era Cristo e mais alguma outra coisa. Não importasse o que fosse. Isso nós chamamos hoje, sabe o quê? Sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Que retira do cristianismo o evangelho puro e simples e o recheia de tantas outras crenças e filosofias para que o cristianismo que buscamos tenha mais performance e seja mais palpável e agradável a mim mesmo. Isso é como se nós fôssemos uma grande festa e houvesse uma enorme mesa cheia de comida e nós não saíssemos do salão enquanto nós não comêssemos um pouco de cada prato que tem na mesa. Mas a gente esquece de um detalhe, né? Coma de tudo e você pode ter uma grande indigestão. E Paulo está preocupado com essa mistura no que concerne à fé da igreja, da comunidade de Colossos. Conquanto até ele mesmo, ao se dirigir à confusa comunidade que quer comer de tudo e misturar com o cristianismo, Paulo ele é polido nas palavras e ele é pedagógico no seu falar. Ele coloca a oração como substituta do julgamento condenatório. E nela ele expressa uma devoção sincera, que implora para que Deus dê bênção para aquelas pessoas, abasteça eles espiritualmente, abra os olhos deles para a luz revelada em Cristo. Ele intercede por bênçãos para que Deus guie aquela comunidade e permita o seu crescimento e discernimento na fé. Essa confusão de crenças ainda perdura dentro da igreja, a qual temos pessoas sentadas em nossos bancos, e vocês vão concordar comigo, que mesclam com o cristianismo pensamentos espiritistas, do espiritismo, pensamentos de esoterismo, misticismos, legalismos, paganismos, superstições, radicalismos, crenças muitas vezes das tradições afro, umbanda, quimbanda e tantas outras coisas. Muitas vezes pessoas sentam na nossa igreja e vão para o terreiro, sentam na nossa igreja e participam de outras coisas que não são de cunho cristão. Em algumas igrejas da Europa, por exemplo, muitos elementos e símbolos pagãos, celtas e nórdicos estão sendo incluídos dentro dos ritos cristãos. Então, nesta miscelânea de crenças, Paulo vai dizer que quando queremos Cristo e mais alguma outra coisa que não é Cristo, nós deixamos de ser cristão. Ouçam bem, viu? Paulo vai dizer que quando nós queremos Cristo e mais uma outra coisa que não é Cristo, nós deixamos de ser cristão. Isso é sério. Quem de vocês consegue levantar a mão e dizer, eu sou cristão puro e sincero no Evangelho?
Nada disso, minha gente, não nos dará um cristianismo mais superior e nem mais elevado, sabia? Lá em Colossenses 3:11, isso vocês têm que gravar lá na Bíblia de vocês, Paulo ele vai afirmar que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, o cristianismo simples e puro é encontrar a verdade monumental de que a suficiência total para nós é Cristo. Ponto final. Não podemos ter um relacionamento superficial com Jesus. Só podemos compreender o que é de fato nosso em Cristo quando nós deixamos de pertencer a Cristo pela metade para pertencermos a Cristo por inteiro. Cristo não quer cristãos pela metade. Cristo não quer discípulos pela metade. Se Cristo diz que Ele é pleno e a plenitude da graça de Deus está revelada nele, porque muitos acham que para ser revestido dessa plenitude, precisam fazer da sua fé uma colcha de retalhos e costurar nela uma diversidade de outras crenças. Tudo está em Cristo, e quando Paulo fala do Cristo suficiente, ele faz eco à voz e à vontade de Deus, que nos ensina de que não há nada fora da nossa vivência com Cristo que possa tornar a nossa espiritualidade mais completa, a nossa fé mais forte e conceder para nós valiosos tesouros da salvação. Então não há nada fora de Cristo que possa nos dar isso. Se Cristo é suficiente em tudo, e é tudo o que nós precisamos, se Cristo é suficiente para você, e é tudo o que você precisa, é tudo para a sua vida, para a sua piedade, então não se importe o que as pessoas digam para você. Pois feliz é aquele que na suficiência de Cristo irá comungar com a riqueza indescritível das suas promessas eternas. Se você experimenta em seu relacionamento o Cristo que é tudo para você, você vai beber de uma fonte inesgotável do seu amor, vai exaltá-lo com devoção, vai ser um servo submisso à sua palavra e vai repousar na confiança e na segurança de que vai viver sua vida nos sonhos que Deus sonhou para você. Então, meus amados, Cristo é o suficiente. Cristo é tudo e é em todos. Que a eterna bondade do nosso Senhor guie a tua vida e que seja sem fim a misericórdia do nosso Deus para contigo. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. As ofertas do culto de hoje têm o destino para o campo de atividade ministerial do Sino do Sudeste. Vou fazer um pequeno relato. Nem todo município conta com um espaço estruturado onde as pessoas podem participar de cultos, ter irmãos e irmãs de fé,
aprender e testemunhar o Evangelho. A coleta do culto de hoje é destinada em favor dos campos de atividade ministerial e das atividades envolvidas nesta missão. Até que se tornem comunidades autossustentáveis, precisamos da sua colaboração. Para serem sustentáveis, é necessário percorrer um longo caminho que inclui visitas do pastor sinodal às comunidades do sínodo, planejamento, a avaliação e acompanhamento da formação dessas comunidades missionárias. Tudo isso tem um custo e contamos com a sua ajuda para que o sonho, a fé e a esperança de muitas pessoas de ser comunidade cristã se torne realidade em muitos lugares. Deus abençoe dádivas, doadores e quem for beneficiado com nossas ofertas. Então, só lembrando então que nós temos a doação, a coleta com destino ao sínodo, né? Quem no coração de vocês quiserem também fazer uma doação para a comunidade, né? Então a gente só pede para separar, colocando dentro do envelope que vocês encontram no banco. Então, o que tiver dentro da sacola solto vai para a coleta do dia. E quem colocar dentro do envelope vai para a comunidade. Obrigado. O hino. Perdi o hino aqui. Hino 564. Nós temos agora o nosso momento de oração e também intercessão da igreja com o Pai Nosso. Eu pergunto, vocês têm algum motivo que queiram lembrar? Sim, Kátia? Aham. Tudo aí? Pode? Fala ali no ambão. Bom dia a todos. Eu creio que nós estamos entre irmãos, então eu quero me sentir em casa, sentir perfeitamente tranquilo e poder falar um pouco naquele caminho que o senhor traçou aqui na sua prédica, usar a história. Eu queria partir por esse caminho. Aqui está presente uma pessoa que eu queria até lembrar e fazer uma pergunta. No dia 10 de julho de 1949, eu fui levado
para pia batismal. Pelo meu pai, Werner, pela minha mãe, Naide, pelos meus avós, Henrique, Ana, Augusto e Guilhermina, na comunidade de Friburgo. Isso há 73 anos atrás. E aqui está presente Dona Ernie Kremel. E eu queria até fazer uma pergunta para ela, se lá em Friburgo, nesse dia, se ela se lembra, ou se ela esteve presente nesse dia, lá na comunidade de Friburgo, 73 anos atrás. A senhora não se lembra. Eu fui batizado pelo pastor Johannes Miller, que veio aqui para a comunidade, da nossa comunidade de Campinas, Friburgo, que fazia todas essas comunidades, em 1932. E ele ficou até 1951, quando então aqui chegou o pastor Hans Metna. O Oscar talvez possa lembrar do pastor Johannes Miller. Eu não conheci, não é? Ele me batizou. E tenho certeza que a dona Ernie deve lembrar do pastor Johannes Miller. Mas a senhora se lembra do pastor Hans, isso, que ficou até aqui. Olha, então, e ele ficou aqui na comunidade até 1951, quando então o pastor Hans Metna assumiu aqui, e ele fez a minha confirmação de fé dia 4 de abril de 63. Aí já foi aqui nessa comunidade de Campinas. Então, eu até queria, quem sabe, lançar um desafio, que, quem sabe, todos os cultos, a pessoa lembrasse do seu batismo e pudesse vir aqui na frente. Porque nós somos mais de 250 famílias. Será que cada culto não tem alguém que esteja comemorando o seu dia do batismo? E também lembrar dos seus padrinhos, que é realmente muito importante. Eu imagino que lembrar do seu batismo é muito importante. Eu nasci dia 17 de junho de 49, portanto, 23 dias depois eu fui batizado. E foi muito importante. Então eu digo sempre que eu sou, com muito orgulho, eu sou luterano. E aí eu lembro de muitas coisas. A história é sempre muito importante. Que a gente lembra a história da nossa comunidade, da nossa igreja, né? Então, eu queria hoje dizer que eu estou contente, feliz de poder comemorar 73 anos que eu fui levado, tornei-me luterano, acho que a partir daí. Então, agradeço muito, pastor, o espaço, né, a felicidade de poder contar a alegria que eu tenho hoje de lembrar do meu batismo. Muito obrigado, pastor. Obrigado, parabéns pela data. Já vamos colocar na oração. Mais algum outro pedido? Lembrar que nós temos algumas famílias, né, que carecem das nossas orações, com questões de saúde, né, a família da Beth Santana e tantas outras famílias, que nós possamos também colocá-los em nossas orações. Vamos nos colocar de pé. Pai amado, obrigado pela Tua palavra que é viva e nos ajuda a vivermos conforme o Teu querer. Que ao sairmos daqui possamos colocar em prática o que aprendemos. Esteja em nossa vida, para que possamos ser um vivo testemunho do Teu ensino para o mundo. Esteja com os nossos governantes, para que eles busquem sempre a vida digna e o bem da população.
Dá sabedoria também, ó Pai, às lideranças da tua comunidade e que o amor perdure sempre nas tomadas de decisões. Abençoa a nossa família, abençoa cada família também aqui representada. Ajude a cada uma delas a ter no seu lar, em sua casa, o bom seio do testemunho da nossa fé em Cristo. Abençoa, Pai, esta semana que se inicia. Esteja conosco no nosso trabalho, esteja conosco nos nossos afazeres e nos nossos planos. Lembramos também, ó Pai, daqueles que não têm emprego. Os ajude a encontrarem uma colocação, um trabalho, para terem vida digna. Lembramos das pessoas que estão enfermas, das pessoas que carecem da tua mão restauradora, para que as mantenha firme na fé e as alimente na plena graça e certeza de que tu és o nosso amparo. E aqui colocamos a família de Beth Santana e também colocamos também o senhor Rodrigo Pavani. Somos gratos, ó Deus, por celebrarmos também contigo as dádivas da Boa Nova e da vida em Ti. Aqui, o Daí, ele trouxe o seu testemunho de aniversário, que hoje completa 73 anos de aniversário batismal. Graça que Tu nos dá, ó Pai, que nos coloca participantes da comunidade de fé e nos torna cristãos em nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Lutero dizia que nascemos no dia do batismo. Que ele e tantas outras pessoas que neste mês foram batizados possam rejubilar por esta dádiva do céu e vivam conforme a boa graça que o batismo nos convoca a viver, a fé única em nosso Senhor e Salvador. Que o coração grato se espalhe no agir e no pensar de cada uma dessas pessoas, como também na pessoa de Odair, que aqui trouxe o testemunho. Amado Pai, permaneça conosco em todos os momentos da vida e tudo mais que nós queremos Te dizer, queremos Te pedir e agradecer, incluímos na oração que Jesus Cristo, Teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome cantando. Santo, 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 meu coração Te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor.
Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, o partiu, rendeu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei todos no meu amor. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia é a oferta do sacrifício de Cristo para cada um de nós, que possamos participar da comunhão com o nosso Senhor. Podem tomar os seus lugares. Agora vocês recebem, então, a Santa Ceia através das mãos dos nossos presbíteros.
Cristo é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei, bebei. Oremos. Amado Deus, circunda-nos com teu Espírito Santo, livra-nos do medo das trevas, do mal, prepara em nós morada da tua sagrada comunhão. Alimenta-nos com a ceia ofertada por teu Filho, para que sejamos comunidades reunidas, igreja do teu amor. Por Cristo Senhor. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Então, alguns avisos. No próximo culto, então, dia 17 de julho, culto dominical às 9h30. Então, os dados financeiros. Isso. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Então, apesar de a gente já ter passado a coleta aqui, então aqui estão os dados. De repente vocês não consegui passar no banco, se quero fazer uma contribuição ou fazer o destino da coleta do dia de hoje, né? Então ainda tem tempo. Então a gente vai passar os dados aí, você pode fazer um Pix, fazer uma transferência, né? E aí, se for para algum destino específico, a única coisa que a gente pede é avisar a gente, algum dos presbíteros, o pastor, para a gente poder lançar adequadamente lá na contribuição. Elas podem ser feitas através do Pix, como eu comentei, né? Que é o do CNPJ da comunidade, ou via depósito ou transferência bancária, né? Inclusive para aqueles que também estão nos vendo no culto online, do Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, nos capítulos 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, mais alguns lembretes. Então, vai ter uma reunião do grupo de casais. Essa reunião é presencial ou é online? Só para saber. Presencial. Só a coordenação. Então, a coordenação do grupo de casais vai fazer uma reunião. Na quarta-feira, dia 13/7, às 19 horas. Tem reunião na diretoria do Lar Luterano Belém, na quarta-feira, 19h30. E reunião do presbitério no sábado, dia 16, às 14 horas. Você tem mais alguma coisa, Nelsinho? Ah, legal. Depois tem mais uma vez. Bom dia a todos. Eu vou entregar para vocês ali na saída um folhetinho e um envelope sobre a campanha Vai e Vem. Eu pensei que era melhor entregar na saída, porque tem um texto legal para ler aqui, então vocês leem em casa e se puderem nos ajudar nessa campanha, aí traz o envelopinho no domingo que vem ou faz Pix, transferência aqui, tem todas as orientações. Tá bem? Obrigado. O que é o Vai e Vem, assim? Boa pergunta, Maurício. O Vai e Vem trabalha e recolhe financeiramente dinheiro de toda a comunidade, todas as comunidades no Brasil. Eu vou ler até um trechinho aqui. Vai e fala do amor de Deus. Jesus visitou e convidou pessoas para aprender a fé e crer nele e encarregou a sua comunidade de ir convidar as pessoas para abraçar a fé.
E o vem. Vem e ore pela missão. Tá tudo aqui. Vocês vão ler aí com calma, tá bom? Obrigado, Maurício. Eu falar de mim? Quem melhor do que você para falar de você? Legal. Bom, aí nesse mês de junho, né, aconteceu a reunião do Conselho Sinodal, dos conselheiros sinodais lá em São Paulo. Vieram pelo menos um representante de cada paróquia, de cada comunidade, de todas as igrejas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estávamos lá, acho que em quase 40, talvez perto disso. E eu vinha vindo nesses últimos anos como tesoureiro do Sino do Sudeste. Então, trabalhando junto com o pastor Marcos, lá como pastor sinodal, e toda uma equipe lá na diretoria. E eu tinha me disposto a continuar na tesouraria. Mas só que chegando lá, já tinham organizado uma outra proposta para mim. Eles me indicaram para a presidência do Sino do Sudeste. Então, as pernas tremeram na hora, assim, né? Você fala, caramba, o Nelsinho nunca tinha pensado num negócio desse. E chorei também, né? Lógico, pela indicação. Não teve mais ninguém, né? E o gostoso, assim, foi quando falaram do meu nome e eu percebi que todo mundo sorriu. Então, estava sentindo ali um apoio, acho que geral, de todo mundo, né? Então, que Deus me abençoe e conto com a oração de vocês, porque por 4 anos o Nelsinho aqui agora é presidente da diretoria do Sino do Sudeste. Então, junto com o pastor Marcos lá e uma... Então, junto com o pastor Marcos, com o pastor Alberi, que é o vice-sinodal lá da região do ABC, e toda uma turma lá, a gente tem muito desafio. Então, temos bastante coisa para trabalhar nesses 4 anos. Contamos com vocês. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal que também nos ouve em casa. Só para dar um retorno a respeito da Semana da Alegria, depois o pessoal vai apresentar nos relatórios finais, mas nós movimentamos cerca de R$ 10.600. Não tem a intenção de ser uma coisa que traga dinheiro para a igreja, a ideia é trazer as crianças, na verdade, mas tem que ter uma prestação de contas, sobrou R$ 209, que é do culto infantil, depois das coletas e doações que foram efetivadas, ou seja, além do sucesso, tiveram 27 crianças, né, se não me engano? 27 crianças, a gente ainda conseguiu cobrir todos os custos, ainda sobrou R$ 209. Obrigado. Ainda falando da Semana da Alegria, é uma pena a gente hoje, né, como a gente tem essas novas regras, né, de compartilhamento de imagens, essas coisas, infelizmente hoje que a gente tem que resguardar as crianças dessas imagens. Mas foi muito legal, né? Semana passada, quem esteve no lar viu lá, como todos os anos, ainda em especial esse ano, porque são 2 anos sem a Semana da Alegria, por causa da pandemia, então foi mais especial ainda. Eu acho, na minha opinião, né, acho que teve uma boa notícia que nós tivemos, quantas crianças? 27 crianças, né? O pessoal ficou meio acanhado, demorou um pouquinho para se inscrever, eu acho que há 2 semanas antes ainda tinha muito poucas crianças, a gente até ficou assim, nossa, será que não vai ter um grupo considerável? E acho que nós somos luteranos, né? Luteranos é os 45 do segundo tempo, então no finalzinho houve uma boa quantidade de inscrições e eu considero, acho que, lógico que nós, no passado nós tivemos já bem mais crianças, mas acho que levando essas circunstâncias, acho que 27 crianças foi um número legal, deu para se divertir. No ato nós colamos ali um
um cartaz grande que foi o tema, né, da Semana da Alegria, que falou sobre Noé, né? Então você vai ver uma grande arca ali, vocês olharem lá depois quando saírem. Legal? E também o último aviso, férias do pastor. Né, pastor? De novo, vai ter férias, pastor? Não, brincando, eu não posso perder a oportunidade, lógico, né, pastor? Mas o pastor vai tirar 20 dias, é isso, né, pastor? A partir de quinta-feira, então, durante 20 dias o pastor vai estar de férias. Então, acho que mais são dois cultos, três cultos vão ter. Então, 3 cultos que nós não teremos a presença do pastor, mas pode vir que vai estar tudo preparado aqui. Legal? Mais algum? Obrigado. Despedir desse momento agora de culto, sobre a graça de Deus. Nos coloquemos de pé. Ainda pergunto, tem alguém visitando a comunidade aqui hoje? Teu neto, né? A senhora é? Ah, é tua mãe? Tá, bem-vindo aqui em nossa comunidade, tá? E bem-vindo também, tá de férias na casa dos avós? Bom. Vamos receber então a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o rosto e dê a paz. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz do nosso Senhor, servindo a Ele com alegria e fé. Amém. Ainda vamos nos sentar, temos o nosso canto final, Bênção Irlandesa, hino de número 299.